Olá, bom dia! 17 de abril, quinta-feira, conhecida como Quinta-feira Maior. Ontem nós terminamos a Quaresma e agora nós começamos o Tríduo Pascal. Esses dias que formam o centro da nossa fé cristã. É agora onde nós vamos viver esses dias o mistério da salvação. E eu quero convidar você que me acompanha aqui diariamente a viver esses dias intensamente, a prestar bastante atenção nessas leituras e a convidar outras pessoas. É importante que nós possamos compartilhar essa mensagem. É tão fácil, né? No WhatsApp ali é só a gente compartilhar o link com amigos, nos grupos, com familiares, no Instagram, no YouTube, no Spotify. E eu convido a você também que quer pedir as suas orações para esses dias. Deixa aqui a tua mensagem nos comentários. Vamos viver juntos o Tríduo Pascal. Vamos ao evangelho de hoje que está em João capítulo 13, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. E chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem ia o entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho da Quinta-feira Santa, da Quinta-feira Maior, João é o único que narra esse evangelho de uma forma diferente. Os outros evangelhos, chamados de sinóticos, similares,
Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles narram nessa quinta-feira a instituição da Eucaristia. Tomai todos e comei, este é meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. É o discurso da despedida. Jesus sabe que chegou a sua hora. Antes ele falava que ia chegar a hora. Agora chegou a hora. Ele já está prestes a ser entregue. Ele está prestes a ser traído por Judas. E vai ser preso. E antes, nesta quinta-feira, nós celebramos a missa primeira, a instituição da Eucaristia. Essa primeira vez que ele... É lindo, né? Porque o Evangelho diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou tanto que ele sabia que nós éramos pequenos, frágeis, fracos, limitados, inconstantes e que poderíamos desfalecer, que poderíamos parar no caminho. Sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa fragilidade, ele se fez pão, ele se fez carne, ele se fez alimento para nos sustentar nessa caminhada, nessa jornada. Por isso que nós não devemos nunca nos afastar da Eucaristia, porque é na Eucaristia Jesus que se entrega no corpo e no sangue que nós mantemos a nossa intimidade com Ele. Só que o Evangelho de João, ele não narra a instituição da Eucaristia, mas nesse momento ele narra a grande lição, né? A grande lição. Só João narra o lavar os pés. João, nesse momento, traz a grande lição daqueles que quer ser grande, seja o servidor de todos. Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim, mesmo sabendo que na mesa tinha um traidor, tinha alguém que iria lhe trair. Ele ensinou o tempo todo. Ele amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia, pega água e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma das atividades só permitida aos escravos. E Jesus faz isso por amor, não por obrigação, não por escravidão, mas por amor. E aqui ele não fez isso à toa. Ele sabia que o segredo para a gente viver em harmonia é o serviço, é o servir ao outro. Lembra, a gente já falou sobre isso, quem não vive para servir, não serve para viver. Quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, e eu sou mestre e senhor. Portanto, versículo 14, portanto, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu, sendo Deus, sendo mestre e senhor, eu lavei os pés, eu cuidei do outro, eu cuidei do próximo, quanto mais vós não deveis fazer isso. E ele encerra no versículo 15, nesse momento de despedida, nos dando essa grande mensagem: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus é esse líder, é esse mestre que nos ensina através do exemplo. Se eu quero que vocês lavem os pés, eu lavo os pés primeiro. Se eu quero que vocês perdoem, eu perdoo primeiro. Se eu quero que vocês amem, eu amo primeiro. Se eu quero que vocês preguem, eu prego primeiro. Jesus é o maior líder e nós devemos seguir o seu exemplo. O exemplo de Jesus é aquele que
fala o que faz. Não adianta a gente querer ser pai, querer orientar, querer ser professor, querer ser mestre, querer ser padre, querer ser pastor, querer ser líder, sem exemplo. Aquela postura de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, fadado ao fracasso. Se você tem uma equipe, se você tem um time, se você lidera desde uma comunidade, lidera uma empresa, ou lidera a tua casa, lidera a tua família, meu irmão, você precisa liderar pelo exemplo. Como é que um pai que fuma vai dizer para seu filho não fumar? Como é que você mente e está dizendo para o outro não mentir? Nós precisamos dar exemplo. Hoje, o evangelho mais lido é a vida do cristão, é a vida daqueles que estão a serviço do reino. Que nós, nesse tríduo pascal que se começa hoje, nessa quinta-feira santa, nessa quinta-feira maior, que nós, vivendo esse momento de intimidade, de aproximação com o Mestre, nós possamos pedir a graça de sermos inundados pelo Espírito Santo, para que a gente possa servir sempre. Talvez hoje não é mais para a gente lavar os pés, mas o que seria hoje para você esse gesto de lavar os pés? Que serviço você precisa prestar na comunidade? Que serviço você precisa prestar ao outro? E que muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego não tem permitido a gente se abaixar e se colocar a serviço do outro. Jesus nos provoca, Jesus nos pede que nós sigamos o seu exemplo. E hoje, quinta-feira santa, eu quero propor para você um exercício de pelo menos 30 minutos, meia horinha de adoração ao Santíssimo Sacramento. 30 minutos de louvor, de agradecimento, de adoração, de intimidade a Jesus na Santíssima Eucaristia. Jesus nos amou e nos amou até o fim. Por isso que ele instituiu a Eucaristia, para que ele permanecesse ao nosso lado, para que ele não permanecesse na nossa jornada, nos alimentando, nos sustentando. A Eucaristia é o nosso sustento, é o nosso alimento. É ela que nos permanece de fé. É ela que nos ajuda e nos impulsiona a amarrar uma toalha na cintura e ir servir. Servir ao irmão, servir ao próximo. Quero lembrar para você que amanhã não é feriadão, amanhã não é feriado para curtir. Amanhã nós vamos celebrar a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você a viver uma sexta-feira santa. Uma sexta-feira diferente. Uma sexta-feira onde você vai ter uma intimidade maior com Deus. Eu quero te aguardar amanhã. Logo no começo, você vai se comprometer a assistir esse vídeo, começar ouvindo e meditando o Santo Evangelho. Um bom dia para você, uma ótima quinta-feira. Deus abençoe.